Chegamos então ao nosso terceiro vídeo da nossa série, que eu estou mostrando o passo a passo para você criar um fluxo do zero do seu workflow fácil. A gente já passou sobre o primeiro vídeo sobre como levantar e modelar o processo, dicas aí sobre como se preparar para a criação do fluxo. Depois, no segundo vídeo, a gente viu como criar o fluxo e definir os estágios, que são as etapas do seu fluxo, né? No caso aqui do processo de suporte a clientes. E eu disse, inclusive, que depois dessa etapa você já poderia utilizar o seu fluxo, né? Então, ele já está criado. Então, aqui a gente já pode ver, aqui, ó, eu posso usar aqui, chamar o suporte a cliente, incluir um título, incluir uma descrição e já passar para frente. E o Fábio vai fazer o atendimento do suporte a cliente. Veja que ele já definiu um prazo, né? Já definiu aqui o vencimento de cada etapa. Só que eu defini aqui no meu levantamento do processo que eu quero criar também aqui um formulário, né, com os campos, que são os campos apropriados aí, para eu poder classificar melhor o tipo de atendimento que eu estou fazendo aqui para os nossos clientes. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, nesse terceiro vídeo, a gente vai criar esses campos que depois a gente vai colocar no formulário para que o fluxo fique completo, tá legal? Então, vou fechar aqui e vamos para a etapa de criação dos campos. Como a gente vê aqui, eu tenho já definido quais são esses campos e eu já defini também qual é o tipo desses campos, né? E a gente vai utilizar esses campos aqui. Vamos entrar aqui na seção de configuração. Aqui agora a gente vai entrar em cadastro de campos. No workflow fácil, você pode criar campos que são utilizados nos seus formulários. Tá? Então, uma vez que você definiu o campo, você vai acrescentar ao seu formulário. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar se os campos que você deseja incluir no seu formulário já existem no seu ambiente. Tá? Porque se já existir, você pode reaproveitar. O sistema, inclusive, não vai permitir que você crie outro campo com o mesmo nome. Então, no caso aqui, o primeiro campo aqui é o campo cliente. Eu posso olhar aqui rapidamente, eu já vejo que não existe nenhum campo chamado cliente, tá? Aqui está em ordem alfabética, tá? Mas eu posso também fazer uma pesquisa usando o próprio Ctrl F, né, do navegador, procurar por cliente, não achou nada. Então, eu vou criar aqui um campo cliente, eu coloco o nome e seleciono o tipo de campo. Aqui a gente vê todos os tipos de campo existentes. Então eu vou ter o campo tipo texto, o texto longo, né, que é um texto, obviamente, mais longo, como o próprio nome diz. Campos numéricos, que só vão aceitar números. Campos do tipo data. Campo do tipo sim ou não, que esse campo do tipo sim ou não, ele funciona como um checkbox. Tá? Então, você marcar o checkbox, se ele der o check, é o sim, se deixar desmarcado, é o não. Tá? Se você quiser ter um campo em que a pessoa escolha a opção sim ou não, né, com a expressão sim e a expressão não, você pode usar uma seleção, que uma seleção é um campo que ele vai dar várias opções. O campo moeda, para moeda, né? O campo pesquisa, que é esse que a gente vai utilizar, o campo usuário e os campos múltiplos, que a gente não vai abordar nesse fluxo, mas existe um vídeo só sobre isso, um vídeo de dicas, como configurar campos múltiplos. Mas basicamente, explicando aqui rapidamente, o campo múltiplo vai ser aquele que é um campo como se você incluísse uma tabela no seu formulário. Então imagina um formulário de reembolso de despesas, e que você precisa incluir, o solicitante precisa incluir várias despesas, e para cada uma você tem que colocar a data da despesa, qual foi o tipo da despesa, qual foi o valor. Então, isso você vai usar um múltiplo, e nesse múltiplo você vai incluir esses três campos, tá legal? Mas nesse caso aqui a gente vai colocar o campo pesquisa, tá? Então, a gente vai adicionar. Logo depois de adicionar, eu posso já fazer a configuração
do campo pesquisa. O campo pesquisa é um campo que demanda uma configuração adicional. Por quê? O campo pesquisa é um campo que ele vai buscar em uma lista. Tá? Então, no caso aqui, o cliente, né? Como eu identifiquei que o cliente ele é mais indicado para o campo pesquisa, por quê? Porque normalmente eu vou ter muitos clientes, é uma lista dinâmica, vai entrar cliente, sair cliente. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista no SharePoint, armazenar todos os clientes que a gente quer. Se precisar de outras colunas, a gente coloca essas outras colunas nessa lista. E aí, na configuração, aqui a gente vai associar qual é a lista, no caso a empresa, qual é o campo que vai ser o campo principal da minha pesquisa. No caso aqui, eu vou colocar para ser o campo cliente. E como campo secundário, eu vou escolher contato principal, tá? Que eu já tenho aqui, tá vendo? O que é o campo secundário? O campo secundário é o campo que, uma vez eu escolhi o cliente que eu desejo, ele vai me trazer o meu contato principal. Então aqui eu vou salvar e você pode já salvar. Veja, enquanto ele estiver vermelhinho aqui é porque ele não salvou ainda, ele não incluiu ainda esse campo, você já salva aqui embaixo, ele vai incluir. Tá? Então aí você vai fazer a mesma coisa para os outros, né? Então eu vou aqui, ó, data da solicitação. Eu vou escolher data. Veja que já existe, ele me avisou que já existe um campo data da solicitação. Vamos procurar aqui. Data da solicitação. Olha aqui, eu já tenho um, então não preciso criar. Que bom, eu posso utilizar o que já existe. O próximo aqui é produto. Eu já vou aproveitar e já vou olhar também se tem. Não tem. Então, o produto eu vou incluir aqui e vou dizer que é do tipo seleção. Ele incluiu aqui. Agora eu preciso passar pela configuração também, porque o produto é um campo de seleção, significa que as opções vão ser apresentadas para que o usuário escolha, né, qual é o produto a que se refere aquele chamado de suporte, né? Lembrando que a gente está fazendo um fluxo de suporte a cliente. Então, o produto aqui, ó, são aqui os produtos workflow fácil. Tem aqui o GED fácil. Vou colocar também aqui o SharePoint. E vou colocar outros. Salvei. Ok. Mais na frente, você quer aumentar, colocar novas opções ou retirar opções, é só você vir aqui no cadastro, procurar aqui onde está o seu produto, vem aqui e pode incluir mais ou pode selecionar e clicar aqui para remover essa opção, tá? Não quero remover, vou deixar aqui do jeito que está e vou seguir com o meu processo. Então, aqui basicamente agora o que a gente vai fazer é repetir isso para todos os campos que a gente quer incluir no nosso formulário. E aí, depois que estiverem todos incluídos, a gente pode passar para a próxima etapa, que é justamente a etapa de configurar o formulário.